voltada para o pessoal do desafio, então eles foram avisados, mas ela é aberta para quem chegar, para quem quiser, com certeza vai se beneficiar. Essa é uma live, a primeira, né, de 3 que a gente vai fazer aí nas próximas semanas em relação ao nosso desafio, mas acho que vai ser proveitosa para todo mundo. E o tema que nós escolhemos para hoje, que eu falei, sugeri, todo mundo gostou bastante, é sobre como montar o seu plano alimentar e como fazer um planejamento mínimo. Oi Lili, que bom que você está aqui. Oi Nívia, estou muito feliz que o pessoal do desafio já está entrando aí. Vamos fazer uma troca bem interessante. Quem tiver dúvida em relação ao desafio, quiser ajuda, sugestão, como é que está o plano alimentar, vamos conversar a respeito, beleza? Eu fiz um roteiro, ele está um pouquinho maior do que o planejado. Vou dar umas colinhas aqui para a gente poder passar em todos os temas que eu acho relevantes de quando a gente está falando de montagem de plano alimentar. Porém, se vocês tiverem alguma outra sugestão, alguma dúvida, sejam bem-vindos. Oi, lindas! Quanta gente querida aqui. Vitor Hugo, é um desafio que já está rolando de 21 dias, estamos entrando na nossa segunda semana. Quem não entrou nesse desafio, ano que vem terá mais. Em janeiro eu sempre faço um desafio aberto, gratuito para todo mundo. É muito legal, mas esse era fechadinho, então a live é aberta para todo mundo, mas eu tô direcionando pro pessoal do grupo, ok? E claro, quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta, fica aí à disposição. Então vamos lá, gente, vamos começar a falar do assunto que interessa, que é sobre montagem de plano alimentar, né? Claro, falando de uma forma leiga, ou seja, para aqueles que não são nutricionistas, para aqueles que querem organizar a sua alimentação e para essa galera que está comigo aí no grupo de desafios, precisando de uma ajuda, de um incentivo e mudar de fato os hábitos alimentares, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre a estruturação, o que eu acho que é de melhor, baseado também muito no que eu vi no diário alimentar de muitas das pessoas, porque tem muita gente que tem o intuito de fazer uma alimentação legal, mas acaba pecando nos grupos alimentares, nas escolhas, nos horários, e principalmente no planejamento, e aí vira uma bagunça sem tamanho, e o que eu quero aqui é tentar minimizar isso. Sabendo, gente, que mudança de hábitos, mudança de alimentação, mais uma vez, é processo. Ou seja, se tá tudo errado, você não vai consertar tudo de uma vez só. Você não vai chegar um dia, acordar e mudar a sua alimentação de uma hora para outra. Você faz pequenos passos para que essa mudança seja consistente e você consiga levar isso adiante, ok? Se você tentar mudar tudo de uma vez, chances são de que você acabe caindo e jogando tudo pro alto, ou seja, deixando tudo para lá. Sobre a live ficar salva, ela fica salva aqui no Instagram durante 24 horas, então vocês têm até amanhã esse horário para assistir aqui no Instagram, mas eu tô botando ela no Facebook também. Eu sei que hoje em dia não é muita gente que usa o Facebook, inclusive eu tô me direcionando mais pro Instagram, mas no Facebook ela fica salva, então quem quiser pode entrar lá na minha página, é o mesmo nome, Isabel Vieira Nutricionista, que vai ter acesso. E eu vou tentar salvar esse vídeo depois pra botar no YouTube. Tô começando a alimentar aí um canal no YouTube pra gente ter mais esse meio de comunicação, e aí vocês podem entrar lá e assistir. Se eu conseguir, depois eu confirmo, ok? E aí, voltando sobre a nossa montagem de plano alimentar. Vamos começar oficialmente o tema da live, acho que já deu aí uns 5 minutinhos para todo mundo entrar, beleza? Vamos lá. Quando a gente pensa em montar um plano alimentar, o meu primeiro ponto com vocês é o seguinte: eu preciso que você comece a pensar e olhar para o seu dia, ok? Como é que o seu dia funciona? Quais são os seus horários? Quais são as atividades que você desempenha? Você normalmente acorda atrasado ou você acorda com tempo? Você é aquela pessoa que gosta de acordar, fazer tudo com calma, tomar o seu café da manhã? Ou você quer dormir e sair com a cama nas costas até o último dos minutos e faz tudo com pressa, muitas vezes acaba deixando de comer por isso? Você vai para algum lugar quando você acorda, né? Vai pra faculdade, vai pro trabalho, vai pra escola, enfim. Você vai pra algum lugar onde você consegue fazer boas escolhas ou onde não, só tem escolhas ruins. Você chega no trabalho e tem pão com margarina e muito mal vai ter uma fruta, às vezes tem pão com mortadela, enfim. Qual é a realidade do lugar para o qual você se encaminha? Por quê? Tudo isso vai fazer diferença nas escolhas que você vai fazer no seu planejamento, em como você vai organizar esse plano alimentar. Vamos começar a pensar o seguinte: se eu
vou para um lugar onde eu tenho disponibilidade de comprar um suco verde, de comprar um ovo mexido, ou que seja um pão com ovo, de repente eu já tô bem melhor do que aquelas pessoas que chegam no trabalho e não tem essa possibilidade, só tem pão com margarina. Ou aquela galera que trabalha em grandes redes, eu já ouvi muito isso de pessoas que trabalham, por exemplo, nas lojas americanas, ou na B2W, ou algo do gênero, porque eles têm acesso lá às lojinhas das lojas americanas e podem comprar um monte de porcaria, né, que são coisas que não são muito saudáveis, e muitas vezes você chega com fome e só tem aquela opção. Então essa galera, ela vai ter que se planejar um pouquinho antes pra não cair no conto do vigário, né? Não cair no é o que tem. É importante a gente pensar de antemão qual a minha realidade, como é que é o meu dia a dia, os meus horários e como eu funciono. Se eu quero dormir mais, eu quero estender um tempinho a mais na cama, ou não, eu quero acordar com calma, eu quero tomar meu café da manhã em casa. Isso é uma prioridade pra mim, porque isso também vai fazer bastante diferença, ok? Depois que a gente traçar mais ou menos essa realidade, eu começo a dar opções para cada um desses casos. Pode ser assim? Vocês acham que funciona dessa maneira para vocês? Beleza. Aí, ok, você pensou na sua realidade, no que acontece, quais são as possibilidades que você tem. O nosso segundo passo é colocar esse plano alimentar, ou seja, que é de fato um plano, ok? Pensem nisso, isso é um plano. É colocar isso no papel. Por quê? Se fica no imaginário, a gente começa a pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, fica vago, gente. Isso tem que ficar escrito, tem que estar documentado. Não é documentado para outra pessoa, é documentado para você. É para você firmar aquele compromisso com você, é para você olhar depois e falar, é verdade, eu escrevi, eu tive a ideia de fazer isso aqui. E a ideia é que isso te ajude na sua organização. Por quê? Tem muita gente que acha que é mais organizada do que de fato é. Acha que tá tudo sob controle e quando chega no dia a dia, na correria, na falta de tempo, no estresse da semana, do trabalho, acaba deixando tudo pra lá. Agora, se você escreve, se você documenta isso, é mais fácil de você saber pra onde você vai voltar e o que você precisa procurar na hora do aperto, ok? Eu sugiro que você divida esse papel em número de refeições. Normalmente eu faço um café da manhã, um almoço, jantar. Café da manhã, almoço, lanche, jantar. Escreva, né, o título, o nome das refeições que você faz. Eu faço um pré-treino, um almoço. Quais são as suas refeições principais e avalie. Existe a necessidade de entrar outra refeição aqui? Ou será que eu preciso fazer todas essas refeições? Vou dar exemplo para os dois casos, tá? O que eu vi em muitos diários alimentares e o que eu vejo lá no consultório? Tem uma galera que faz às vezes 2, 3 refeições por dia. Então a pessoa toma café da manhã em casa, almoça meio-dia, 1h e vai jantar às 8 horas da noite. Isso é um problema? Isso pode não ser um problema, isso pode ser uma coisa natural. Se a pessoa chega 8 horas da noite e consegue comer adequadamente, sem exagerar, se ela tá com um nível de fome normal, se ela não tá naquela fome assim desesperadora, comendo qualquer coisa que apareça pela frente e ligando pro iFood desde antes de sair do trabalho para já chegar em casa e a comida tá lá. Agora, se ela tá chegando em casa morrendo de fome, querendo comer qualquer coisa que apareça pela frente, começa a beliscar biscoito do filho, não sei o que de não sei onde, isso aí não tá legal. Significa que você tá deixando de fazer uma refeição entre o almoço e o jantar que tá te fazendo falta, porque aí chega no jantar e você tá descontando e comendo muito mais do que você precisa, ou comendo um monte de alimentos que não são saudáveis e não te ajudam a ser mais saudável, a emagrecer, ou qualquer que seja o seu objetivo, ok? Por outro lado, eu vi também muita gente que ao invés de fazer um lanche consistente no meio da tarde ou 2 lanches consistentes, passa a tarde inteira ou beliscando ou fazendo pequenos lanches. Então a pessoa almoça, depois do almoço ela toma um cafezinho com um chocolatinho. E aí depois de 1h30 ela come uma fruta. E depois de 1h30 ela tá com mais fome, aí ela vai comer um salgado integral e depois de 1h30 ela come umas castanhas até chegar a hora do jantar. Gente, isso está totalmente errado também. Por quê? Porque você mantém os seus níveis de glicose sempre altos, né? Você mantém o seu açúcar no sangue, né? Sempre num nível mais alto do que ele deveria. Isso vai pedir por insulina. Insulina é um hormônio bom, porém inflamatório. Leva ao ganho de peso, ok? Além disso, mantém você sempre a chance de desenvolver sempre um nível maior de você estar sempre com fome, com aquela sensação de que está com fome, de que precisa comer alguma coisa, quando não é verdade. Então, nesses casos, se você passa a tarde inteira beliscando ou fazendo pequenos lanchinhos, você tem que pensar em
um ou dois lanches mais vigorosos, ou seja, um ou dois lanches que vão te dar mais saciedade. E aí nesses 2 lanches, você vai acrescentar uma fonte de fibra como chia, linhaça, aveia, ou você vai acrescentar uma fonte de gordura, como óleo de coco, como o próprio coco, como as castanhas, ou mesmo a chia, a linhaça que tem fibras e tem gorduras boas. Pra quê? Pra que você tenha maior saciedade e não precise ficar comendo várias vezes ao longo do dia. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Eu tô vendo aí olhinhos, carinhas. Tô começando a achar que vocês se identificaram com essas pessoas que beliscam ao longo do dia. Tem alguém aqui assim, que faz várias pequenas refeições? Beleza. Bom, e aí, quando a gente Aí, beleza. Então, a gente passou por 2 passos, ok? O primeiro passo foi a gente olhar para o nosso dia, avaliar, ver como ele funciona, quais são os nossos horários, as nossas prioridades. O nosso segundo passo é pegar um papel para escrever isso e colocar os horários, quais são as refeições que a gente vai fazer. E o nosso terceiro passo é oficialmente montar o plano alimentar. Ou seja, começar a colocar os alimentos em cada horário, né? Fazer mais ou menos traçar aí quais são os melhores alimentos para cada horário e quais são as nossas melhores possibilidades nesses horários, beleza? E, gente, isso é muito individual, isso é muito particular, por isso que normalmente a gente vai no nutricionista para montar um plano alimentar com ele. A minha ideia aqui é dar sugestões, ideias, dicas para que você possa aplicar isso no seu dia a dia. E aí, vamos começar pensando na primeira refeição do dia, né? Que a gente chama de day jejum ou café da manhã. No básico, o que eu vejo? Muita gente acaba fazendo no café da manhã uma refeição com muito carboidrato. Ou seja, um pão com manteiga, mais uma banana, mais um café com leite e açúcar. Um pão com manteiga, às vezes mais um pedaço de bolo, mais uma fruta. E falta, gente, nesse horário, proteína, falta um ovo, falta um queijo magro, falta um iogurte. Por quê? Quando você vem de um período de jejum, né, ou seja, e esse período de jejum que eu tô falando é o período que você tá dormindo aí de 10 às 6, de meia-noite às 7, qualquer que seja o seu horário de sono, você ficou aí de 6, 7, 8, 9 horas em jejum, certo? Quando você vem de um período de jejum, não é muito legal que você quebre ele só com carboidrato, tacando só carboidrato pra dentro, tá? Primeiro, porque hormonalmente isso não é tão legal. Segundo, se a sua primeira refeição do dia tende a ser só esses carboidratos, chances de você ficar com fome mais cedo são altas, ok? Por quê? Os carboidratos não são nutrientes ruins, você não precisa fugir deles, mas só o carboidrato não confere saciedade suficiente, ok? E aí você acaba descontando mais, acaba comendo mais besteirinhas no meio da manhã, pode ser que você tenha vontade de almoçar mais rápido. Então a minha ideia é que você tente sempre trazer no seu café da manhã ovo, iogurte ou algum queijinho mais magro. Se você é vegano, tenta trazer grão de bico ou tenta trazer sementes, como semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça, porque isso tudo também vai ser bem legal pra gente, ok? Um exemplo também, a galera que trocou aí o pão pela tapioca, né? Ai, tapioca, tudo de bom, tapioca é muito saudável. Cara, tapioca é legal, mas tem as suas restrições, porque tapioca é um carboidrato refinado. Então, se você come muita tapioca, você leva a glicose lá pra cima e aí isso pode não ser legal também, principalmente para quem tá querendo emagrecer. Nesses casos, eu quero comer tapioca, acrescenta uma fibra, coloca uma chia, uma linhaça, acrescenta um ovo no recheio, ou em vez de comer a tapioca, faz a crepioca, ok? Então, pra gente concluir em relação ao café da manhã, tente acrescentar uma fonte de proteína sempre, e gosto sempre de trabalhar com uma fruta também, pra gente já começar o nosso dia dando antioxidantes, fibras, vitaminas, minerais. Nutri, posso comer só banana? Olha, gente, pode, não é o ideal, tá? Então, assim, vai comer banana em outro horário do dia? Tenta trazer uma fruta diferente pro café da manhã. Existem milhares de fruta e não é só a banana que é boa. Então, é importante trazer esse rodízio de frutas, esse rodízio de alimentos, ok? Beleza. Passando do café da manhã, vamos falar do almoço e do jantar, ok? Das grandes refeições. Qual que é o ideal das grandes refeições? O ideal é que a gente consiga fazer aí pelo menos 1/3 ou metade do nosso prato de salada e legumes, vegetais, folhas, bastante legume. Gente, a Lilian falou pra mim que tá sem som. Também tá sem som pra vocês?
Alguém consegue me confirmar isso? Porque eu não tinha recebido esse retorno ainda, então é só pra eu ter consciência. Mas eu tô achando que não, né? Tá todo mundo me respondendo, eu acho que tá só aí pra você, Lilian. De repente vale dar uma reiniciada. Olha, teve gente aqui falando pra mim que começa o dia com mamão e chia, ótimo. Teve gente que falou pra mim que só gosta de banana. Gente, eu entendo, porém eu acho um pequeno absurdo, porque existem muitas frutas, então a gente tem que trabalhar pra melhorar esse paladar, tá? E eu vou falar do fundo do coração, já falei sobre a minha alimentação. Não é fácil, eu venho de uma reeducação alimentar aí há 10 anos, eu também só gostava de banana, mas é possível. Então, começa a pensar o que você pode incluir. Bom, e aí voltando para as grandes refeições. Vou começar lá do início das grandes refeições pra gente não se perder. Qual que é o ideal das grandes refeições? Metade do prato, metade da quentinha, metade do que quer que você vai fazer, de salada e legumes. Caprichar em vegetais. Por quê? Isso é o que dá saciedade. Retorno a falar de saciedade. Porque tem muitas fibras, tem minerais, tem vitaminas. E isso tudo, gente, é importante pra gente. Não só em termos de porque eu preciso de vitamina, porque não sei o que. É porque, pra quem quer emagrecer, precisa disso pro processo de detoxificação, precisa disso pro intestino funcionar bem. Pra quem quer ter mais disposição, precisa disso pra chegar a energia suficiente adequada nas células. Pra quem quer ter mais foco, concentração no trabalho, precisa desses nutrientes também. Ou seja, a gente precisa disso, tá? Sempre resgatando aquela minha teoriazinha lá de muito tempo. Quem me conhece aqui há mais tempo já sabe. Nós somos seres naturais, viemos da natureza, ou seja, a partir do momento que a gente é da natureza, quem acredita em Deus, né, fomos criados por Deus, fica aí a critério de cada um, eu acredito nisso, mas é bem particular. Se nós viemos da natureza, o que tem na natureza? Tem fruta, tem legume, tem verdura, tem água, tem carnes magras, enfim, tem um monte de alimento bom pra caramba e não é à toa, tá bem? Se só banana fosse bom, se só arroz e feijão fosse bom, se a gente não precisasse das folhas, dos vegetais, não existiria isso na natureza. Isso seria porcaria, a gente poderia viver à base de refrigerante, pão e as coisas que o homem inventou. Mas não, nós somos naturais, assim como esses alimentos, e por isso eles foram feitos pra gente. Inclua eles no seu dia a dia. Pelo menos, gente, existe uma campanha muito antiga chamada 5 ao dia, ou seja, 5 porções de frutas, legumes e verduras ao dia. Ao dia. Muito importante, ok? E isso tem que fazer parte do nosso almoço, isso tem que fazer parte do nosso jantar, tem que fazer parte das nossas refeições todos os dias. Beleza, incluir isso no meu almoço, no meu jantar. Nutri, eu não consigo abrir mão de um docinho de sobremesa. É essencial pra mim. Beleza, gente, eu não acho o fim da picada comer um docinho de sobremesa, ok? Desde que você tenha o domínio sobre isso e que você se planeje para ter um docinho legal. É um chocolate mais amargo, um chocolate 50, 60, 70% cacau. É uma bananada sem açúcar. Ou não, Nutri, eu realmente preciso de um doce. Cara, vai lá, faz um browniezinho saudável, faz um bolinho de chocolate, faz um docinho que seja legal, ou compra um chocolate meio termo que vá saciar a sua vontade de doce, ok? E que não te deixe refém da torta da esquina, do bolo que vende no carrinho do seu trabalho, da mocinha que vende brigadeiros na porta do trabalho, porque muitas vezes esse brigadeirinho da frente do trabalho é assim, né? R$1, sei lá, e você compra 5 por 10, 10 por R$5, e aí você vai lá e acaba comprando 10 porque é mais barato, e você come os 10. Às vezes você nem tava com vontade de comer os 10, mas aí você já comprou, ele tá ali, você provou um, é gostoso, e quando você vê, a coisa desandou completamente, ok? Só que essas coisas, gente, a gente tem que prever. A gente prevê as nossas fraquezas, a gente prevê que a gente vai acabar caindo, que a gente vai acabar comendo essas coisas que a gente não consegue evitar. E aí, já prevendo isso, o que você faz para prevenir, para se ajudar, para fazer aquilo que sabe que vai fazer a diferença no seu resultado, que vai fazer a diferença no seu objetivo, no seu comprometimento, ok? Comecem a pensar nisso na hora de montar o plano alimentar. Eu já sei que eu tenho vontade de doce, então eu vou levar isso. Eu já sei que eu tenho vontade disso aqui, então eu vou levar essa outra opção pra mim. Que bom que vocês estão gostando, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou gostando bastante também de falar, de trocar essa experiência. E fiquem à vontade aí pra dar sugestão, se tiverem alguma pergunta em relação a isso. Bom, e aí, em terceiro ponto, né, a gente entra nos lanches. Temos lanches da manhã, temos o lanche da tarde, tem gente que faz ceia antes de dormir, isso é particular, de acordo com os horários de cada um. Vou entrar em pequenas particularidades.
O lanche da manhã, se você não tem um intervalo muito grande entre o almoço e o café da manhã, eu sugiro que seja um lanche menorzinho, um lanche para te dar uma pequena saciedade e segurar você até o almoço. Mildred querida, que seja um lanche pequeno, ok? Normalmente eu trabalho com fontes de gordura, sementes, como semente de abóbora, de girassol, castanhas. Eu trabalho muito com coco, alguma barrinha mais saudável, porque é uma coisa pequena e que vai te dar saciedade. Ou uma fruta, simplesmente uma fruta também vai funcionar, ok? Quando eu tô falando do lanche da tarde, normalmente é um lanche que a gente tem mais fome. Que a gente tem fome e muitas vezes junta com a vontade de comer. É a hora que muitas vezes a gente já tá cansado do trabalho, que a gente tá estressado, cheio de problema, de um monte de coisa que aconteceu e a gente quer descontar na comida. É a hora que muita gente fala pra mim, eu quero comer um doce, eu tenho vontade de bolo, de chocolate. É a hora que o pessoal do meu trabalho confraterniza um pouquinho mais. E aí, se isso acontece com você, essa é a hora que a gente tem que entrar com um lanche gostoso, gente. Gostoso mesmo, eu tô falando assim, não é pra levar uma maçã, porque maçã é uma coisa sem graça, né? Eu pelo menos acho, a maioria dos meus pacientes me relata isso também. Então assim, tenta levar uma fruta que você gosta mais, come com uma pastinha de amendoim, uma pasta de castanhas, uma pasta de avelã mais saudável, ou faz um bolinho desses de micro-ondas, tem bolinho de banana, bolinho de cacau, coisa que você resolve em 1, 2, 3 minutinhos. Poxa, eu não tenho tempo de fazer nada disso. Será que a gente consegue encontrar uma opção de um bolo mais saudável que você possa comprar, levar uma fatia para o seu trabalho? Ou será que existe algum iogurte que você goste mais, a gente dê uma adoçada nele com mel, bata com uma fruta, alguma coisa assim? Existem milhares de possibilidades que você pode fazer, que você pode comprar. O importante é que ela se adeque à sua realidade. E tudo bem se ela for uma opção que não é a mais saudável do mundo, no sentido de ser uma fruta com linhaça, ok? Mas que ela seja um bolinho que leva mel, que leva xilitol, que leva açúcar mascavo. Tá tudo bem em relação a isso, desde que você faça essa escolha conscientemente. Porque muitas vezes a gente luta contra isso, que a gente fala assim, mas isso não é mais saudável, mas eu não vou comer um bolinho, mas não sei o quê. Só que a gente faz isso na teoria. Quando chega na prática, a gente acaba descontando e comendo o que aparece na frente. Aí come o biscoito que o amigo do lado trouxe, o biscoito recheado. Aí come o bolo de aniversário que sobrou do dia anterior. E aí quando você vai ver, você descontou um monte de coisa muito além do seu planejamento. Então, se ajude, ok? Pegue esse horário de lanche. Se você não faz questão, você consegue ficar bem com uma fruta e uma castanha, pô, lindo, maravilhoso, acho ótimo. Mas eu vejo que muita gente não consegue. Então esse é o horário de você botar um lanchinho gostoso, buscar uma receita mais legal e tentar se ajudar pra não ser um horário de sair descontando tudo, ok? Biscoito com arroz e geleia, acho uma ótima ideia. Às vezes pode botar um queijinho cottage também, né? Dar aquela quebrada. No café procura fazer um rodízio acompanhando farinha de linhaça ou chia. Ótimo, Fátima. Você é excelente, como sempre, faz várias receitinhas. Que mais? Em relação ao almoço, outra coisa que eu vejo acontecer, Nutri, eu não como arroz e feijão, eu não faço questão. Tudo bem? Olha, tudo bem. Se você não faz questão de arroz e feijão, de carboidrato no almoço, no jantar, tá? Beleza, ok? Você não é obrigado a isso. Mas preste atenção se isso não é um gatilho para você acabar descontando nas outras refeições. Porque o que acontece algumas vezes? A pessoa deixa de comer o carboidrato no almoço, deixa de comer no jantar, mas aí acaba o almoço, ela começa, eu quero um doce, eu quero não sei o quê. Aí no lanche da tarde ela quer descontar mais ainda. Se é depois do jantar, então, aí a pessoa começa a comer creme cracker, torrada, docinho, mais não sei o que tem em casa. E aí, gente, tiro no pé, ok? Arroz e feijão são alimentos super saudáveis, super nutritivos, tem a combinação de aminoácidos perfeita pra gente. Você não precisa, você não é obrigado a comer isso. Mas é melhor que você coma isso do que você saia descontando um monte de coisa depois. Então, avalie. Se você consegue ficar bem sem arroz e feijão, vai em frente, tá tudo bonito. Não, realmente, eu começo a ter alguns episódios de compulsão, eu começo a descontar mais, eu já vi que isso acontece comigo. Volta atrás, não se cobre tanto. Coma o arroz e feijão, coloque numa quantidade moderada e tá tudo bem, ok? Isso não vai ser uma coisa que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento e, é claro, isso vai continuar sendo muito saudável. Beleza, em relação à montagem do plano, deu para entender mais ou menos o esquema que eu quis dizer para vocês? Basicamente pensar no seu dia, dar uma olhada macro, como é que é o seu dia, traçar um plano, colocar no papel o que você vai fazer, quais vão ser os seus horários e depois começar a escrever.
O que eu penso sobre escrever opções e tudo mais de café da manhã, almoço e jantar? Gente, pelo menos 3, tá? Pra você dar uma variada. Então vamos supor. 3 opções legais de café da manhã. Opção 1, comer um ovo com uma fruta e uma castanha do Pará. Opção 2, vou bater uma fruta com um iogurte e vou jogar uma granola ou uma linhaça por cima. Opção 3, vou fazer aquela panqueca de banana, que é banana, aveia, ovo e canela. Show, você tem 3 opções fáceis e essas 3 opções você pode variar conforme o seu dia funciona, conforme é a sua semana. Vou explicar. Existem algumas receitas, algumas preparações, algumas coisas que você pode fazer que elas podem ficar prontas de antemão, tá? Bianca, eu vou falar sobre a ceia, ótima lembrança. Vou abrir um parêntese aqui, daqui a pouco vocês me lembram, tá? Voltando para o café da manhã. Existem algumas opções que elas podem ficar prontas de antemão, ou seja, que elas podem ficar prontas na geladeira ou no freezer. Ou seja, que elas podem já ficar prontas antes, especialmente para aquela galera que acorda sem tempo. Então eu tô falando da panqueca de banana, que dura pelo menos de 3 a 4 dias na geladeira. Pastinha de ovo para comer com bolacha de arroz, dura de 3 a 4 dias na geladeira. Eu posso falar de uma crepioca ou de um pão de queijo de frigideira, vai durar de 3 a 4 dias na geladeira. E tanto a crepioca quanto a panqueca de banana, elas também podem ficar no freezer e aí vai durar, gente, mais de mês, ok? Então, pega um dia na sua semana, um dia no seu mês, faz 3, 4, 5 vezes essa receita, que é uma receita, vamos combinar, patética, e deixa lá, deixa pronto de SOS. Não deu tempo de nada, pega aquilo, 1 minuto no micro-ondas, está pronto, você sai com seu café da manhã saudável e sem dor de cabeça, sem estresse, sem ficar se culpando depois por ter que comer o que apareceu na rua, ok? Outra opção fácil de deixar na geladeira, iogurte. Eu trabalho muito com esses iogurtes mais proteicos, né? Por quê? Não deu tempo de nada, saiu atrasada. Para os meus pacientes médicos, né, que são muitos, que ficam em plantão até mais tarde. Cara, pega o iogurte, pega uma castanha e sai comendo isso no meio do caminho. É o que dá, tá bom? Esse é o padrão ouro? Não é, mas é o que dá, ok? Tenha frutas na geladeira que durem mais tempo. Que frutas são essas? Eu falo de kiwi, tangerina, maçã mesmo, são frutas que ficam muito tempo na geladeira e normalmente elas não apodrecem tão rápido, às vezes fica 2 semanas, ok, e aí você tem uma frutinha lá de SOS, beleza? Então assim, quando a gente faz esse plano alimentar, a gente começa a pensar em opções para o dia a dia, quando a gente tem tempo, quando eu tô ali realmente disponível para isso, ou quando não, eu não tenho tempo de nada, eu vou pegar isso aqui, vou sair correndo e vou levar na bolsa, vou sair comendo no meio do caminho, vou chegar lá no trabalho e vou comer rapidinho. Tudo bem, mas você tem um plano B, entendeu? O plano A e o plano B. É o que é mais rápido e o que é mais saudável. E a gente vai achar um meio do caminho de acordo com as suas possibilidades. Sabendo, gente, que plano a gente refaz. Então, assim, fez o plano, durou aí 2 semanas, 1 mês, começou a ver o que funcionou, o que não funcionou, você vai traçar um outro plano. Falar assim, pô, beleza, panqueca de banana funcionou, crepioca já não gostei tanto, a pastinha de ovo achei meio complicado, isso aqui não foi tão legal. O que eu posso traçar aí como uma segunda estratégia? E aí você vai moldando para aquilo que funciona perfeitamente para você, ok? Todo mundo me acompanhando, tá dando para entender, tá dando para tirar umas ideias aí pro dia a dia. Ó, a Luli falou que faz panquecas pra semana no domingo, guarda num potinho bem vedado e fica até sexta. Luli, arrasou. É exatamente isso aí. Vou falar de shot. Shot eu vou falar semana que vem, tá? Não fiquem chateados comigo, porque isso vai fazer parte do nosso desafio da 3ª semana. E aí a gente pode falar desses shots com mais propriedade, vamos dizer assim. Bom... E aí, vou falar agora sobre ceia, ok? Que a Bianca me lembrou e eu quase deixei passar em branco. Sobre ceia, o que eu acho, tá? O que eu penso e o que eu vejo. Ceia é uma refeição que pode ser super feita bem, se você tiver essa necessidade, se você jantar cedo. Tem muita gente que às vezes começa a estudar, estudar e vai até mais tarde, né? Ou trabalhar e vai até mais tarde. A ceia pode ser super bem-vinda. E normalmente o horário da ceia eu gosto de trabalhar com opções de gorduras, tá? Gorduras boas. Primeiro porque dão saciedade e existem alguns estudos que mostram que o consumo de gorduras boas em uma quantidade bem... a quantidade da gordura não, né? Mas elas ajudam a aumentar um pouquinhozinho a produção do hormônio do crescimento, GH, que é um hormônio que ajuda a gente a hipertrofiar, a ganhar massa muscular. Também muitos desses alimentos com gorduras boas
podem ajudar a gente no sono, ok? Então esse é um horário que eu gosto de trabalhar mais com gordura. O que eu falo de gordura? Tô falando de abacate, de coco, de castanhas, das sementes, beleza? O que funciona muito bem, né, pra galera que tem dificuldade de dormir, é incluir os chás. Então alguns chás mais calmantes, camomila, erva doce, capim-limão, chá de mulungu, gente. Mulungu é o maior sedativo que tem, tá? Recomendo muito antes de dormir. É claro, se você tiver prescrição, se não tiver grávida, ok? Mas é um chá bem legal aí pra ajudar a gente a pegar no sono. Em relação à ceia, mais alguma questão, mais alguma dúvida, algum ponto? Ou alguma dúvida de alguma coisa que eu já falei, que eu não entrei nesse mérito ainda? As mensagens de vocês demoram um pouquinho para chegar aqui. Bom, também porque eu faço a pergunta, tem que esperar a resposta, né? Pra terminar, gente, pra gente ir concluindo aí a nossa live, já passamos dos 30 minutos, se eu não me engano. Vamos falar sobre um planejamento mínimo, ok? Para esse plano alimentar funcionar. Planejamento mínimo. Antes do planejamento, respondendo a pergunta de vocês. Queijo na ceia não é demais. Agora, tem que consumir com moderação, ok? E pode ser consumido, mas moderação. Quantidade de gordura para ceia pretinha é totalmente individualizado. Não tem como dizer isso para todo mundo. Porque aqui tem gente de 40, 50, 60 e 120 quilos. Então, não tem como dizer isso para uma pessoa só. Sobre a tapioca, já falei um pouquinho sobre ela. Assiste lá no início da live e tem um vídeo muito bom. Vou puxar ele lá para os stories para vocês verem depois, onde eu explico tudo sobre a tapioca. Ok. E aí sobre pré-treino, beleza, pré-treino e pós-treino foram refeições que a gente não entrou no mérito, né? Pré-treino, normalmente indico fontes de carboidrato. Pode entrar a tapioca numa quantidade moderada. Gosto muito da banana. Quem não gosta de banana, pode ser um aipim, pode ser inhame. Você pode fazer um salgado proteico misturando um pouquinho de aipim com frango, aipim com atum ou alguma coisa desse gênero. Pode ser bolachinha de arroz com pasta de amendoim, bolacha de arroz com um queijinho cottage, uma pastinha de ovo, ok? E o pós-treino, normalmente, a gente entra na parte de proteínas, né? E a gente pensa no ovo, no iogurte. Quem toma whey protein é whey protein. Pode ser frango, peixe, carne. Gosto muito de trabalhar pós-treino com as grandes refeições, almoço e jantar mesmo, que são refeições mais completas, normalmente funcionam super bem, beleza? E aí, agora sim, pra gente concluir, falando sobre planejamento, ou seja, um planejamento mínimo para esse plano alimentar dar certo, ok? Planejamento mínimo. Esse planejamento mínimo, gente, ele precisa ser feito junto com o plano alimentar, ou seja, você escreveu o seu plano alimentar, lembrando que a nossa memória não é muito boa, então eu vou escrever para me comprometer com aquilo. E aí, quando eu escrevo, eu vou olhar e vou falar assim, beleza, eu coloquei aqui no meu plano alimentar panqueca de banana, eu coloquei iogurte, eu coloquei os legumes que eu vou comer, enfim. E aí você vai montar, gente, uma lista de compras básica, ok? Já disponibilizei pra vocês modelinho aqui, super simples. Quem não tiver pode me pedir, eu vou ver se eu disponibilizo de novo. Também você pode montar lá no seu bloco de notas do celular. E aí você vai fazer uma lista de compras simples, certo? Nessa lista de compras, pelo menos 2 tipos de fruta diferentes, pelo menos 3 tipos de folhas ou legumes diferentes. E aí a gente vai trabalhar também com os SOS. O que é SOS? Coisas que podem ficar na sua geladeira e duram mais tempo. Além das frutas que eu falei, a gente pode falar de tomatinho cereja, que normalmente dura bastante tempo. A gente pode falar de ovo, que também dura um tempinho regular. A gente pode falar de SOS que fica na despensa, como os cereais, quinoa, arroz integral, atum. É excelente SOS para quem gosta de atum, sardinha em lata, excelente SOS, ok? Agora, tem essas opções em casa, chegou cansado, não tem nada pra fazer, abre a latinha de atum, mistura ela ali com uma quinoa, mistura ela com ovo mexido, faz um omelete de atum, dá seu jeito, sabe? Mas faz uma coisa simples e saudável, não precisa ser muito rebuscado, não precisa ser muito elaborado, ok? Pra quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu bato na tecla, encho o saco, inclusive fiz um post agora há pouco sobre isso, congelar as coisas.
ter opções no freezer facilita muito a vida, ok? É claro, você vai ter que tirar um tempo, um dia no mês, um dia na semana pra fazer e deixar umas coisas prontas, vai. Mas isso vai te deixar tão mais aliviada pro dia a dia, pra correria, pro estresse, que vale a pena, numa boa, vale a pena. Não, eu não tenho tempo de nada. Então você pega o dinheirinho que você gasta no seu iFood, porque quem não tem tempo de nada tá pedindo iFood. Aí você pega o dinheirinho que você tá investindo nisso e compra congelado saudável. Tá cheio de empresa aí, de pequenos produtores, empreendedores, né, que fazem congelados saudáveis de lanche, congelados saudáveis de refeição. O importante é você se minar e se preparar. Por quê? Porque você previu que você vai cair, porque você já antecipou os erros que você faz e você vai se planejar para isso não acontecer, ok? E aí, no mais, além do freezer, você vai ter as suas opções lá. Você vai tirar 2 horinhas da sua semana, não é o fim do mundo, gente, pra fazer as compras, né, e ter na sua geladeira pelo menos 2 opções de fruta, ter uns 3 ou 4 legumes. Cara, eu não tenho tempo nem de preparar. Hortifruti, Zona Sul, em vários mercados, imagino que fora do Rio também já vende cenoura já ralada, alho poró cortado. Poxa, esse é o melhor dos mundos, gente. Não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é você fazer na sua casa. Agora, se isso não é a sua realidade, se você não tem tempo, se você não consegue de jeito nenhum, compre as coisas fáceis, as coisas prontas. Facilita a sua vida, sabe? Para de se exigir coisas que você não consegue alcançar. E faça aquilo que é possível para você hoje, de acordo com a sua realidade hoje, ok? Tente ter pelo menos uma proteína pronta, ou seja, um frango grelhado, um frango já temperado só para grelhar e uma proteína de SOS, que é o caso do atum, do ovo. Hoje em dia existem alguns macarrões proteicos, como macarrão de feijão, macarrão de soja, beleza? Bianca falou aí, antes feito que perfeito. Eu acho que esse é o caminho certíssimo, é o que eu tento trabalhar, né, todos os dias aí, que isso faz parte da nossa evolução, desse processo de amadurecimento, de mudança, ok? E aí a gente precisa sempre se organizar para que essas coisas funcionem. Gente, em relação ao planejamento, basicamente o que eu queria dizer é: tenha as coisas em casa para a hora do SOS, para a hora que você chegar cansado, para você não ter que viver dependente de iFood, porque isso não é vida, ok? Renata, que bom que você gostou, tô feliz. Gente, alguma dúvida, algum ponto, alguma questão ficou em aberto? Vocês querem alguma sugestão a mais? Que aí eu trago aqui pra gente concluir isso e não ficar muito extenso. Já tá todo mundo cansado, né? A semana tá começando, pelo menos tem um feriadinho aí no meio. Mas a minha ideia era essa, era a gente tentar clarear a ideia de montar um plano alimentar e colocar ele em prática. Nívia falou que faz isso, que ela é prática, gosta de comprar as coisas no Hortifruti, tudo pronto. Lucimere, que bom que você gostou. Bianca também, congela as coisas pra semana, maravilhosa. Não lava mesmo a salada, compra pronto, tá bom. O importante é fazer como funcionar pra você, tá? Eu tenho certeza que todo mundo busca fazer o seu melhor, tá? O mais importante é isso, eu tô buscando fazer o meu melhor, o que é possível pra mim hoje. E aí a gente fica nessa certeza de que tá indo no caminho certo, sem ficar só se cobrando, se punindo e falando, poxa, podia ter feito assim. Não, eu vou fazer isso aqui que é possível, que é mais fácil pra mim. Planejamento tá ajudando demais, o freezer só vive lotado de coisa congelada. Ó, isso é amor, hein? Freezer congelado deixa meu coração cheio de alegria. Que bom, Cremilda, que bom que você tá aqui. Gente, um beijo grande, live fica aqui durante 24 horas, vou tentar colocar no YouTube. E se não conseguirem entrar lá no YouTube, pra quem não conseguir entrar aqui, fica disponível no Facebook. Cássia, última dúvida, molho de mostarda pra salada não tem usado. É saudável, pode usar o molho de mostarda, usa com moderação, tá bem? Tem um monte de mostarda, gente, a mais básica aí, Hellmann's, Heinz, sei lá, a mais basiquinha das mostardas, ela só tem ingrediente do bem, tá bom? Então você pode usar ele, só usar com moderação. Beijo grande, boa semana pra vocês, planejem-se e tenham um plano alimentar estruturado pra não cair na tentação. Beijo!